Boa noite. O programa Arsenal e Comércio, uma realização do Sistema Fecomércio Mato Grosso, começa agora. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. É como não sentir calor em Cuiabá. Com esses versos do Skank, e não tem quem já não tenha cantarolado essa música, iniciamos o programa de hoje. Você já percebeu que nas últimas semanas o programa está um pouco diferente. Estamos preparando a 4ª temporada do Arsenal e Comércio, que já é tradicional nas noites de quinta-feira aqui na TBO. Enquanto isso, te levamos para conhecer um pouco de algumas cidades do estado de Mato Grosso. Confira agora o que já passou e o que ainda vai passar por aqui. É uma conjunção de fatores que vai favorecer o turismo aqui. Que Mato Grosso é um estado bem grande, né? O 3º maior estado do país, com vários municípios em crescimento. Nós ouvimos falar isso e nós sentimos também. É o estado que todos os brasileiros acreditam e eu diria até que pessoas de outros países acreditam. O turismo é a ponta do iceberg, né? O turista não vem para cá para conhecer a cidade, mas o turista vem para cá por causa da natureza. Eu vejo isso como um potencial muito grande do que a natureza tem para ser usufruída. Natureza bela e selvagem é o que nós temos de sobra. Nós temos os segmentos do turismo que estão todos compartilhados. Se você olhar, nós temos quase todos os segmentos, né? Toda a beleza que nós temos aqui do Pantanal, que é belíssimo, né? Que você vê espécies de tudo quanto é tipo de aves, de animais. Temos praias maravilhosas, sabe? Ainda temos esses barcos hotéis que são divinos, né? Só um luxo dentro da água. Quando eu vejo as imagens do nosso município, eu me pego pensando, é aqui mesmo que eu moro? Isso é uma montagem, é uma pintura? Porque é muito lindo. Dê um pouquinho de importância à sua história e você vai ver como é que ela é bonita. A nossa história é bonita. Nas últimas semanas, conhecemos as cidades de Barão de Melgaço e Cáceres. Aprendemos sobre a história, cultura e desenvolvimento econômico, além do comércio e turismo destes lugares. Se você perdeu essas edições, é só esperar o programa acabar e acessar o endereço que está aqui na tela para assistir a reprise. Aproveite e compartilhe com a gente o que está achando desta produção nossa, que o Sistema Fecomércio, por meio do Sesc Mato Grosso, preparou para homenagear essas cidades e seus moradores. Hoje, a nossa viagem é pela capital matogrossense, mas dessa vez vamos nos aprofundar em uma rua de fundamental importância para a história do desenvolvimento do comércio aqui no nosso estado. Qual será o nosso destino de hoje? Em 1727 se fundou a Vila Real do Moinhos Azuis de Cuiabá. A 13, ela foi o caminho do porto, né? Desde o começo da cidade era essa via que ligava esses dois polos tão diferentes. Mas o centro na época era o centro vivo mesmo e as pessoas confluíam para lá. Tudo era ali na 13, os pontos de ônibus, todos os ônibus que saíam dos bairros iam para ali. Todos que iam para 13 de junho
se arrumavam, se preparavam, porque não deixava de ter grandes encontros ali, né? Se Cuiabá é o coração da América do Sul, a Rua 13 é a sua artéria aorta, aquela por onde historicamente, né, conectava o rio com o poder. A Rua 13 de Junho, que será o nosso destino no programa Arsenal e Comércio de hoje, é composta por comércios, casas residenciais, hospitais, praças e um dos maiores dispositivos culturais do comércio, o Sesc Arsenal. Eu aposto que você que reside em Cuiabá já ouviu falar da 13. Localizada no centro-norte da capital, a rua foi definida por um de nossos personagens como a principal artéria de vazão do comércio para a história de Cuiabá. Antes de sermos guiados pelo meio-fio dessa rua cheia de história, vamos conhecer alguns dados sobre o município de Cuiabá. De acordo com o IBGE, em 2021, a população da cidade de Cuiabá ultrapassou os 620 mil habitantes. Em 2010, nosso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ultrapassa os 0,78. Ainda, de acordo com o IBGE, a média salarial dos trabalhadores formais foi de 3,9 salários mínimos em 2020. De acordo com os últimos números divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do CAGED, os setores do comércio e serviços respondem por 73% dos 57.354 novos empregos formais criados no ano de 2022 aqui no Mato Grosso. Ou seja, os dois setores somaram juntos 41.795 novos postos de trabalho com carteira assinada no nosso estado. Segundo o Instituto de Pesquisa e Análise da FEComércio Mato Grosso, o nosso IPF, nenhuma atividade econômica demonstrou saldo negativo no ano, com o setor agropecuário somando mais de 7.500 novas contratações, seguido da indústria com 4.056 e com cerca de 8.884 novos contratos. Agora que você já está bem informado sobre o contexto do Estado, que tal demonstrar o seu conhecimento sobre a Rua 13 de Junho, respondendo à enquete que está disponível nas nossas mídias sociais? A pergunta do programa de hoje é: qual foi o empreendimento conhecido por ser o primeiro shopping vertical de Cuiabá? Alternativa A, Igreja Presbiteriana. Alternativa B, Sesc Arsenal. E a alternativa C, Galeria GG. Acesse as mídias sociais do Sesc Mato Grosso e compartilhe com a gente a sua resposta. Aproveite e conte pra gente o que está achando de conhecer parte do Estado com o Sistema FEComércio Mato Grosso. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa Arsenal e Comércio e a primeira parte do documentário Sistema FEComércio apresenta Cuiabá. Estamos de volta. Esse é o programa Arsenal e Comércio, realizado pelo Sistema FEComércio Mato Grosso por meio do Sesc Mato Grosso. No programa de hoje, vamos embarcar na história de uma das vias mais importantes para o desenvolvimento do comércio na nossa capital, a Rua 13 de Junho. Fique agora com a primeira parte do documentário Sistema FEComércio apresenta Cuiabá.
A história registra que os primeiros indícios de bandeiras paulistas na região onde hoje fica a cidade de Cuiabá datam de 1673 e 1682, quando da passagem do bandeirante Manuel de Campos Bicudo pela região. Em 1718, chega ao local que já havia sido abandonado a bandeira do paulista de Sorocaba, Pascoal Moreira Cabral, que passou a se dedicar ao garimpo do ouro. O aniversário de Cuiabá é oficialmente comemorado no dia 8 de abril. Contudo, no dia 8 de abril de 1719, Pascoal Moreira Cabral assina a ata de fundação do Arraial da Forquilha, às margens do rio Cochipó. O Tratado de Tordesilhas, ele delimitava a metade, onde hoje é o Brasil, a metade era só o litoral que pertencia aos portugueses. Esse lado para cá, não. Era um lugar que pertencia aos espanhóis, entendeu? Então, essa preocupação fez com que eles fizessem um documento para segurar a posse, entendeu? Então, esse momento que eles lavram uma ata, eles reúnem os garimpeiros que estão lá e fizeram uma ata, tá certo? Então, aos 8 de abril de 1719, tá? Então, eles contam as pessoas que estavam lá e fizeram essa ata. Mas a ata mesmo principal aconteceu quando o Dom Rodrigo César de Menezes, que era o governador da capitania de São Paulo, foi mandado pela coroa para que ele viesse para cá, porque com as minas de Sotil, então se aprovou que tinha muito ouro aqui, certo? Então a preocupação da coroa era assegurar essa posse desse ouro, porque os espanhóis poderiam chegar aqui e tomar tudo, porque não era o Tratado de Tordesilhas que estava valendo? Era, certo? Então, ele manda o Dom Rodrigo César, que era o governador da capitania de São Paulo, sai daí, vai lá e se assegura lá e cria lá uma posse. Em 1727, se fundou a Vila Real do Moisés de Cuiabá, nessa Praça da Mandioca. E então, nasce ali Cuiabá, ali que nasce Cuiabá. Cuiabá, desde sempre, é uma terra promissora, cheia de riquezas que fornecem subsídios para que se viva bem. A história, que começou no Largo da Mandioca, expande, ganha formas e novas possibilidades de desenvolvimento. Mas como surgem as cidades? Quais são os dispositivos e elementos necessários para que seja possível beneficiar uma configuração urbana e econômica promissora? As cidades surgem do encontro de pessoas e suas relações com o espaço a ser habitado. Por muitas vezes, ela nasce às margens de rios, uma fonte natural que provê alimento. Serve também como via de transporte e pode ser o principal acesso à cidade. Já em terra firme, a população se organiza em residências, que aos poucos se tornam comunidades. As primeiras ruas surgem e a cidade cresce. Onde haviam casas, aos poucos ganham áreas comerciais, e as ruas, que antes eram exclusivamente residenciais, se tornam centros comerciais. E o curioso é que dentre tantas ruas, sempre terá aquela que se destaca como via comercial. Sempre lembrada pela população e ponto de referência para o encontro de pessoas e suas histórias. A forma como as cidades surgem e se organizam pode variar, mas o que todas elas terão em comum será essa via de fluxo, que se destaca pelo acúmulo de comércios. Em Cuiabá não foi diferente, e esta rua centenária já teve diversos nomes, mas hoje é chamada de 13 de Junho. É comum que as ruas recebam nomes de personalidades e datas importantes para a história. Antes da Rua 13 de Junho ser contemplada com esse nome, em memória à data de retomada de Corumbá das mãos das tropas paraguaias, ela já teve outros nomes, e um deles tem a ver com um romance. Quem conta melhor essa história é Anderson. Conta pra gente.
Antes de se chamar 13 de junho, a chamada Rua Bela do Juiz veio do fato de que, em tempos, a Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá era visitada por um juiz de fora que vinha de outro condado para julgar os casos de homicídio e conflitos sociais. E esse juiz de fora, ele habitava, quer dizer, ele hospedava em uma casa onde hoje é ali o Correio, a posição, né? Ali tinha um casarão velho, antigo, né? E ali ficava o juiz de fora. Certa vez ele veio para Cuiabá para fazer esse julgamento, mas aí tinham os outros barracos vizinhos onde morava uma moça. Esse juiz se encantou com essa vizinha dele, certo? E desse caso surgiu um romance. Acontece que a moça já tinha um pretendente. E, em resumo, a história virou um escândalo e toda a vila ficou sabendo. O juiz, envergonhado, foi embora e a moça ficou conhecida como a Bela do Juiz. Daí saiu o nome da rua, que atualmente é conhecida como 13 de junho em Cuiabá. Então ficou Rua Bela do Juiz, até com a Guerra do Paraguai, certo? Quando foi retomada a cidade de Corumbá, que estava na mão dos paraguaios, né? Com a retomada de Corumbá, que foi a 13 de junho, a data de 13 de junho, aí que muda-se esse nome para Rua 13 de junho. Essa é a história da Rua 13 de junho. As pessoas vão e as histórias ficam. E por falar nisso, você tem alguma história, causo, ou quem sabe, uma percepção sobre a Rua 13 de junho? Conhece outros nomes que essa rua já teve ao longo da história? Compartilhe aqui com a gente, acessando o QR Code que está na tela. Essa via, que acompanha a cidade desde o século XVIII, passou por inúmeras transformações sem perder o protagonismo comercial. Afinal de contas, a 13 de junho era a principal via de vazão comercial da nossa cidade. A Maria Bárbara, coordenadora de Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, conta um pouco mais dessas transformações para a gente. A 13, ela foi o caminho do porto, né? Desde o começo da cidade, era essa via que ligava esses dois polos tão diferentes, né? Então, ela foi traçada, né, digamos assim, no século XVIII, no começo da cidade, quando esses dois polos se estabelecem, e no século XIX ela vai ser consolidada com mais construções, ela vai ganhando ruas paralelas também a ela que vão fazer essa ligação, e no século XX ela vai ganhar muito mais equipamentos também e assumir funções diferentes. E é interessante também lembrar que até a década de 60, que é a invenção da prainha enquanto uma avenida, né, a 13 de junho era a principal ligação entre Porto e Centro. Então, ela muda de função, né? Ela perde uma função de ser uma das principais avenidas da cidade e talvez por isso o comércio tenha sido favorecido de alguma forma, enfim. Aí são hipóteses que eu estou colocando, né? Mas ela tem sim uma alteração de uso após a abertura da prainha enquanto avenida, né? Mas o centro na época era o centro vivo mesmo, porque as pessoas moravam lá, o cinema era lá, o teatro era lá, né? E as pessoas confluíam para lá. Para além do uso comercial, o centro das cidades tem esse poder aglutinador que reúne pessoas e dispositivos que favorecem o crescimento e desenvolvimento da população. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco sobre como as pessoas se relacionam com esse espaço, além da implantação do Palácio do Comércio, um prédio que chama bastante atenção, que com sua arquitetura modernista foi um marco para a história de Cuiabá. A gente volta já já. O programa Arsenal e Comércio está de volta. Hoje estamos conhecendo um pouco mais sobre uma das principais vias comerciais da nossa capital, a Rua 13 de Junho.
Já aprendemos um pouco de sua história e importância no desenvolvimento da nossa cidade. Descobrimos até outros nomes que a rua já teve. Agora, quem vai falar conosco é o Gerson, e ele conta como era a 13 de junho na época da sua infância. Tudo era ali na 13, os pontos de ônibus, todos os ônibus que saía dos bairros ia para ali. Então ali que é o centro de tudo. Então para nós, que na nossa infância era um desejo de estar ali. Se a mãe falasse que estava indo para o centro e não nos levasse, era um momento de choro, de tristeza, porque tinha em mente aquela coisa boa, né, de ver a cidade, de ver os prédios. Eu estava pensando, né, o que tem na 13, assim, e ela tem uma rua que tem uma diversidade de uso gigante, né? Ela tem equipamentos militares, vamos lá, um arsenal de guerra, a gente tem um hospital, a gente tem um asilo que virou uma igreja, que é a Igreja Santa Rita, a gente tem um centro de saúde da década de 40, ali na esquina com a Dom Bosco. Aqui nessa região a gente tem um Dutrinha, que são vizinhos aqui, mas estou colocando nessa conta, né? Nós temos uma igreja matriz, a Igreja Santa Rita, a Igreja Presbiteriana. Então é uma rua que ela tem muita diversidade de uso e tem áreas residenciais, assim, mais para o fim da 13 ou para o começo, né? Perto aqui do Porto, ela tem vários conjuntos, vários lugares que tem várias casas, assim, então ainda se manteve de alguma forma o uso habitacional também nela. E a 13 de junho tem uma importância tão grande na minha vida que a minha infância era toda na 13 de junho. Então quando minha mãe falava assim, vamos para 13 de junho, preciso ir na 13 de junho fazer um pagamento. Gente, eu era a primeira a aprontar. Então a gente tinha muitas lojas, muitos prédios antigos da cidade, a própria catedral, que a gente estava fazendo as compras e a gente escutava os sinos, né, da catedral. É uma lembrança assim tão viva que durante a minha vinda aqui eu vim lembrando dos momentos que a gente aprontava, a gente vestia não como se fosse para uma festa, mas era uma coisa assim de você se preparar para ir para a Rua 13 de Junho. Uma rua que guarda na sua história a importância que ela tem, não só para o desenvolvimento do comércio na cidade, mas também para as pessoas que conviviam e ainda convivem nesse espaço. Como bem disse a arquiteta Maria Bárbara Guimarães, essa rua longa reúne inúmeros prédios de atendimentos essenciais para a cidade, como comércios, hospital, centro de saúde, igrejas, praças e dispositivos de lazer, como o estádio Benedito Gaspar Dutra, o popular Dutrinha. Agora, com o auxílio do historiador Aníbal Alencastro, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o comércio da região. Essa rua 13 de junho praticamente era o comércio de Cuiabá, ali que tinha todos os comerciantes, inclusive os árabes, eles montaram lojinhas de tecido, certo? Então ali foi concentrando assim o comércio. Então foi muito forte o comércio para nós ali na rua 13 de junho, praticamente ali que era todo o comércio. Muitos libaneses, muitos árabes, mineiros, paulistas. Então todas essas culturas se misturavam ali, mas sem perder o encanto que Cuiabá sempre foi e sempre será da cidade mais acolhida, mais acolhedora do planeta Terra. O comércio ele é importante por quê? Porque o comerciante vive de negociar, ele vive de conversar, ele sabe do valor das coisas do mundo, mas ele sabe que o valor que pode ser dado é o ser humano que dá aquele valor. Então, é por isso que eu acho que essas pessoas todas de variadas partes do mundo, as pessoas que trabalhavam, que eram pessoas super simples e as pessoas aprendiam trabalhando, as pessoas iam trabalhar, elas aprendiam número, a escrita, o balanço, a contabilidade, porque as pessoas tinham que conversar. Por isso que eu falo, o que a 13 de junho teve a ver com a minha vida profissional? Muita coisa, porque foi o despertar da minha vocação, do meu talento, do que eu gosto de fazer, daquilo que eu tenho horário para começar, mas eu não tenho horário para terminar.
As atividades comerciais fazem a diferença na vida das pessoas, não só pela sua importância econômica, mas também para as relações que ela possibilita, como inspiração e intercâmbio de diferentes tendências e culturas. A Rua 13 de Junho abriga ainda um dos prédios mais importantes para a história da cidade. O Palácio do Comércio é um marco de importância fundamental para todo o estado de Mato Grosso. Na década de 70 e final de 60, Cuiabá estava crescendo muito. Ela estava dobrando de população a cada 10 anos. E naquele miolinho que a gente tem o Palácio do Comércio, o Palácio do Governo e a Catedral, em 10 anos, esses três poderes, digamos assim, eles fizeram seus palácios novos. Então a arquitetura moderna vem com força, né? Então o concreto, muitos elementos de filiação modernista estão ali. E ele é um prédio que marca a paisagem definitivamente, né? Ele é o mais alto desses três que eu coloquei. E é isso, é o poder do comércio falando, estamos aqui, esse centro também é nosso território, né? O Palácio do Comércio é um ponto de referência de Cuiabá. Localizado no centro histórico, o edifício foi de fundamental importância para o desenvolvimento comercial da capital. A obra foi idealizada por Valdo Lavarria Filho, na época em que presidiu a Associação Comercial de Cuiabá. A construção é vista em 3 ângulos diferentes, com parte das ruas Antônio Maria, 13 de Junho e o calçadão Galdino Pimentel. Foi um dos maiores empreendimentos que veio para Cuiabá. Inclusive nós ali, a Fé Comércio começou ali. A primeira sala da Fé Comércio foi ali. Depois que nós fomos para a Cortina Amarante, que fica ali no Araé, Santa Helena, ali próximo o Goiabeira ali. Então, o Palácio do Comércio foi o maior empreendimento que teve, um dos primeiros. Nós, como infância, nós ficávamos olhando a altura daquele imenso monumento ali. Eu já trabalho na Fé Comércio estou há 30 anos e 10 meses, né? Estamos a par de menos de 60 dias para completar 31 anos de instituição. Era um grande desafio que tínhamos da casa, da instituição, era a localização de saber. Então, quando os empresários ligavam, ou algum cliente, ou qualquer comerciante que viesse à procura, ficava rodando sem saber a localização, né? Então, uma das primeiras coisas que essa gestão nova foi a iniciativa de melhorar essa localização, de dar visibilidade. Hoje, nós, quando se aproximando do shopping ali, nós já podemos ver onde fica a Fé Comércio. Já temos uma identificação. A Fé Comércio tem um slogan de portas abertas. Então, nós estamos trazendo os empresários de volta, trazendo o comerciário de volta para dentro da casa para conhecer o espaço. Então, quando o comerciante chega até aqui, ele vai ser bem recebido. Nós temos várias ferramentas que possam ajudar ele nessa questão da sua empresa. E é uma grande alegria poder servi-lo, né, de recebê-lo aqui. E aqui nós podemos, aí ele toma um cafezinho, toma sua água e um guaranazinho ralado, que não podemos esquecer, que é a chave do cuiabano. Então é necessário que experimente o nosso guaranazinho ralado. E é um grande prazer, é uma satisfação poder atender a cada empresário que vem nessa instituição aqui, à procura de solução, de ferramentas e até mesmo de poder conhecer um pouco mais sobre a Fé Comércio. A Fé Comércio Mato Grosso tem como missão atender às expectativas e interesses da classe empresarial junto a todas as esferas de poder público e da sociedade civil, na qualidade de uma entidade de vanguarda competente e dinâmica que está sempre pronta para ser a voz dos empresários. Como bem disse o senhor Gerson, colaborador há mais de 30 anos na federação, a Fé Comércio Mato Grosso
está sempre de portas abertas. No início do programa de hoje, propusemos uma enquete para você responder através das mídias sociais do SESC Mato Grosso. Vamos relembrar. A pergunta de hoje é: qual foi o empreendimento conhecido por ser o primeiro shopping vertical de Cuiabá? Alternativa A, Igreja Presbiteriana. Alternativa B, Sesc Arsenal. Alternativa C, Galeria GG. Acesse as mídias sociais do Sesc Mato Grosso, compartilhe com a gente a sua resposta. Nós vamos agora para o intervalo comercial e voltamos em seguida para o nosso último bloco do programa de hoje. O programa Arsenal e Comércio está de volta. Ele é uma realização do Sistema Fecomércio Mato Grosso e vai ao ar através da TBO. Antes de continuar a contar a história da Rua do Comércio aqui na capital, a 13 de junho, quero lembrar que você pode assistir a reprise deste e de outros programas no canal do YouTube do Sesc Mato Grosso. É só acessar o QR Code que está na tela e acompanhar as reprises dos programas que vão ao ar todas as sextas-feiras. Agora, vamos voltar a falar da 13 de junho. Fique atento, porque a resposta para a pergunta que fizemos no início do programa encontra-se neste bloco. Todos que iam para 13 de junho se arrumavam, se preparavam, porque não deixava de ter grandes encontros ali, né? E aí nós tínhamos a Galeria GG. Ali tinha uma lanchonete da Galeria GG que tinha um pãozinho de queijo. Não era nem pãozinho de queijo, era bolo de queijo. Aquilo ali, o cheirinho daquela fumacinha ia pela rua inteira. Aí todo mundo se encontrava na lanchonete, né, da Galeria GG. Então era muito legal. Essa foi a primeira galeria de Cuiabá. Foi um espetáculo. Todo mundo queria ter sua lojinha lá e a Dona Zita que era a proprietária. Então foi muito forte essa galeria. E eu adorava a Dona Zita Grunwald, porque ela era minha chefe, mas era uma pessoa tão bacana. Eu trabalhei com ela. Então, por isso que eu tenho esse conhecimento desses momentos todos, né? A Galeria GG, ela já começou grande, né? Quando ela nasceu, ela já tinha uma característica de shopping. Eu acredito, eu sou de 85, mas a construção é de 1970. Eu acredito que a Galeria GG, por ter se instalado muitas empresas naquela época, que era fundamental para o desenvolvimento de Cuiabá, a Galeria GG ajudou muito no desenvolvimento comercial, tanto da 13 quanto da região, por ter uma característica de shopping. Se você vir até hoje na Galeria GG, de 70 até hoje, ela nunca perdeu essa essência de shopping, né? Um shopping, pode dizer, vertical, né? Meu pai era representante de calçados, então a minha infância também, ele já colocava a gente para organizar o estoque do escritório dele. O escritório começou em casa e depois foi para a Galeria GG. Então é outro amor, outra paixão que eu tenho pela rua 13 de junho, por o escritório do meu pai estar bem na central, bem no meio daquela quadra principal. Então, o primeiro andar, o piso térreo, na verdade, e o primeiro andar sempre tinha lojas de importados, lojas, né, mais finas. Tinha joalheria, uma joalheria muito linda, que também foi para esse primeiro shopping de Cuiabá. Então, eu falo que esse olhar, essa importância, essa valorização de um ponto tão importante na nossa vida, tão importante para Cuiabá. Toda a cidade vai ter aquele ponto de referência para a população. A Galeria GG é um dos inúmeros exemplos que podemos citar ao se tratar de uma via tão extensa como a 13 de junho. Mas que outros lugares também chamam a atenção na história desta rua. Confira agora conosco.
Imagina que Cuiabá, por um bom tempo, ficou restrita entre Mandioca e Ipiranga. Porque na Mandioca, ali onde passa a Avenida Mato Grosso, era um córrego da Mandioca, que desagava na prainha. E ali na Generoso Ponce também era um córrego, que era o Cruz das Almas, que também limitava a cidade. Então, Cuiabá ficou por um bom tempo, nos primeiros 2 séculos, mais ou menos, meio que restrita dentro desse triângulo, assim. E a forca era onde é hoje a Praça Ipiranga, ali que era a forca. Era chamado Largo da Cruz das Almas. Esse nome foi dado porque diziam que tinha assombração, quer dizer, essas pessoas que morriam, que eram condenados, os espíritos vinham ali. Então, por isso saiu esse nome, o Largo da Cruz das Almas. E ali, na Ipiranga, era uma primeira feira aberta, um primeiro mercado público. Também uma informação que a gente não pega sempre, né? Porque a gente sempre associa o mercado do Porto aqui. Mas ele é do final do século XIX, antes disso, onde era feira, né? E era ali onde é hoje o Ganha-Tempo, né? O quartel da Força Pública. A prainha era navegável, entendeu? Os canoeiros subiam o córrego da prainha e vinham vender peixe ali naquele largo, no Largo da Cruz das Almas, entendeu? Então era comum, o pessoal descia para comprar e tinha gente que estava ali para pegar o peixe e vender. Eu vendia peixe até já preparado, certo? Tanto é que o Augusto de Leverger achou por bem construir um mercado para eles. E aí que foi construído o primeiro mercado de Cuiabá, um casarão que hoje é o Ganha-Tempo. Olha, isso é novidade até para mim. Eu aposto que com essa informação você terá um novo olhar para a região da Praça Ipiranga. Lá no começo do programa, eu te disse que a Rua 13 de Junho reúne locais diversos e de fundamental importância para o desenvolvimento da cidade. Foi com a intenção de contribuir com a melhoria da qualidade de vida da nossa população, sobretudo aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, que o SESC Mato Grosso instala uma unidade reconhecida nacionalmente em um prédio histórico, que já foi um arsenal de guerra. Hoje é o SESC Arsenal. Descendo mais abaixo, a 13, nós estamos ali com o SESC Arsenal, que nos trouxe essa cultura, está devolvendo a cultura mato-grossense, devolvendo a cultura cuiabana. Antes era o Arsenal, né, devido o apoio do Exército, da guerra, então ali era um ponto estratégico. E logo do lado direito, de frente, ali é o estacionamento do trem, então o SESC ali ficou muito bom. O SESC tem um papel muito importante na preservação da cultura popular através das mais variadas linguagens e do patrimônio histórico. Exemplo disso é o SESC Arsenal, tombado como Patrimônio Histórico Estadual em 1983. O Trem Real de Guerra, como foi chamado inicialmente, foi criado através de uma carta régia a mando de Dom João VI em 1818, onde sua construção foi iniciada em 1819, tendo sido concluída a obra em 1832, tendo como principal finalidade a fabricação e a manutenção de armamentos com o objetivo de proteger a região de possíveis invasões, dada a proximidade que a província de Mato Grosso tinha com regiões de domínio espanhol, como é o caso dos países que fazem divisa com o Brasil, como a Bolívia e o Paraguai. Em 1831, por decreto regencial, o local foi transformado no arsenal de guerra da província, tendo sido crucial anos mais tarde no maior conflito armado da América Latina, que foi a Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870. Em 1920, serviu como instalação do 16º Batalhão de Caçadores, atual 44º Batalhão de Infantaria Motorizada. Em 1889, o prédio foi adquirido pelo SESC, tendo sido restaurado e revitalizado e aberto suas portas para o público em 2002. Ele ficou abandonado por um bom tempo, ele foi reformado inúmeras vezes, teve várias fachadas, mas essa configuração que a gente tem hoje dele é do final da década de 80, né, 90, que ele ficou vazio, e o SESC comprou esse imóvel e refez, né, reconstruiu algumas partes que estavam realmente de fato em ruínas
e transformou esse espaço que era um espaço de guerra em um espaço de cultura. Eu acho essa transformação ela é incrível, assim. Eu acho que ela é uma transformação muito simbólica do ponto de vista de uso, do ponto de vista arquitetônico. O projeto é muito interessante de readequação desse espaço, como transformar um espaço que foi feito para guardar armas e canhões e munição em um espaço para guardar livros, para guardar cultura, para ser um espaço de fomento a atividades culturais. Eu acho que hoje é um dos grandes equipamentos culturais que a gente tem em Cuiabá, que conseguem aliar justamente funções muito contemporâneas com uma arquitetura antiga. Ali o cuiabano pode ir ali e rever a história, a sua cultura ali, representada através dos artistas e através dos artesãos que ali se expõem nos seus trabalhos, né? Hoje ele pode estar muito mais bonito e ele traz vida, porque vem as pessoas cantar, fazer esporte, fazer dança. É esse tipo de coisa que eu acho que Cuiabá tem. É sobre isso, professora Clise. O SESC existe para melhorar a qualidade de vida da população. Chegou a hora da nossa resposta. A pergunta do programa de hoje foi: qual o empreendimento conhecido por ser o primeiro shopping vertical de Cuiabá? Igreja Presbiteriana, Sesc Arsenal ou Galeria GG? Se você é um espectador atento, é claro que já acertou. O empreendimento conhecido por ser o primeiro shopping vertical de Cuiabá é, lógico, Galeria GG. O programa de hoje está chegando ao fim. E só para lembrar, você pode ver a reprise deste programa e de outros programas no YouTube do Sesc Mato Grosso. Aproveite também para seguir o Sesc nas mídias sociais e conferir toda a programação das nossas unidades. Você fica agora com o último trecho do documentário Sistema Fecomércio apresenta Cuiabá. Semana que vem tem mais Arsenal e Comércio aqui pela TBO. Nos vemos lá. A importância da 13 de junho para Cuiabá. Eu acredito que todo o valor do comércio que é hoje Cuiabá, com as suas características, com a sua acolhida, com o seu jeito de ser, começou ali. Se Cuiabá é o coração da América do Sul, a Rua 13 é a sua artéria, a horta, aquela por onde historicamente, conectava o rio com o poder. Para mim, isso tem uma importância da Rua 13 de Junho, assim, eu tenho um valor por ela, um sentimento por ela, por ter sido a rua principal do comércio de Cuiabá, a rua do movimento. Então a 13 é coisa do Cuiabá, a 13 é nossa. Eu tenho músicas que falam dela, eu tenho uma música chamada Cuiabaninha, que fala às 12 horas na Rua 13 o sol demora. Até cenário para música a Rua 13 é para mim, às 12 horas, Rua 13, luz lençol. Cuiabaninha, seu sorriso é que é o sol. Tem um sol lá em cima, E tem o sol do sorriso da Cuiabaninha aqui. Cuiabana, Cuiabaninha, sai no sol levando a sombrinha. Cuiabana, Cuiabaninha, sai no sol levando a sombrinha. Às 12 horas na Rua 13 o sol demora, aumenta a sede. Vamos no bolicho pra tomar um guaraná. Cuiabaninha, cajuada é nesse bar. Cuiabana, Cuiabaninha, sai no sol.